Eu sou Denise Ornelas, sou médica de família e comunidade e estou atualmente como secretária-geral do Sindicato dos Médicos de São Paulo e como diretora de comunicação da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. Nas minhas atividades diárias, assim, ainda não estabeleci uma rotina, porque é, ainda não fui liberada do meu trabalho para trabalhar em home office, apesar de eu estar gestante no momento. Então, estou tentando conciliar minhas atividades profissionais com toda a necessidade que a gente está tendo, tanto por parte do Sindicato dos Médicos em relação à atuação das denúncias, né, dos profissionais e a necessidade que a gente tem de fiscalizar, entender aí que para fazer um exercício profissional ético e que seja de qualidade para a população, a gente também tem que estar protegido. E em relação aos médicos de família, a gente tem muita preocupação nesse momento com a estrutura que é a atenção primária à saúde, né, que é a atenção básica, a estratégia de saúde da família, precisa ter para responder ao papel que está colocado para ela, tanto pelo Ministério da Saúde, pela expectativa social também. Então, a gente tem feito um trabalho intenso de atualização dos médicos de família, de todo dia eu estou lendo 3, 4, 5 artigos científicos para poder dar resposta a essa necessidade de preparar release, posts e toda a parte de mídias sociais que a gente faz na sociedade. E como você falou, eu também sou formadora de médicos de família, né? Então, coordeno uma residência de medicina de família e comunidade. E a gente, começo de março, é bem o início do momento que a gente está recebendo os novos residentes e a vida está em ebulição. Sou mãe de dois, né? Do Lucas e da Laura. Está loucura, porque a Laura está numa fase de alfabetização, então a escola dela optou por um modelo de aulas online. E isso é muito complicado, porque a gente tem que encaixar uma coisa que não existia na rotina. Então eu estou meio no modo ainda tentando entender qual vai ser o que a gente vai privilegiar nisso tudo. Eu acho que os pais precisam estar muito vivendo esse momento histórico com as crianças. Eu acho que eu valorizo muito mais com eles o entendimento do que é a crise, quais são as consequências disso. A gente tem falado de todos os assuntos possíveis, de pobreza, desigualdade, até imunologia e fagocitose com os meus filhos. E também dando conta de cuidar da família, porque a gente tem família, minha família está no Rio, minha mãe é idosa, né? Tem acima de 60 anos, então a gente está super preocupado com o isolamento social e o custo que isso tem para ela. Então é tudo isso ao mesmo tempo e agora, e a gente vai. E a gente tem que aprender a conviver e lidar com isso agora, né? Enfim, acho que a gente está todo mundo aprendendo, assim. A primeira coisa que eu queria saber de você, a gente conversou um pouco na semana passada, né, sobre, enfim, na semana passada o contexto já era diferente, né, acho que a coisa é muito dinâmica, vai mudando muito de semana para semana, né. Sim. Eu tinha te perguntado como é que os médicos da atenção básica estavam se preparando para a chegada, né, da grande leva de casos no Brasil, que ainda não, na verdade, acho que ainda não chegou, né, está chegando ainda. Eu acho que agora está aumentando. Eu quero te perguntar isso. Como é que está essa preparação? Assim? Como é que está a expectativa e a preparação nas UBSs, nos postos, que, enfim, são os primeiros lugares onde as pessoas procuram atenção médica? Sim. Bom, assim, acho que, como você falou, né, no posto, na UBS, na estratégia, a gente não trabalha sozinho. O médico de família trabalha sempre com enfermeiros, com os técnicos de enfermagem, com os agentes comunitários de saúde. Na maior parte das unidades básicas, a gente também tem profissionais de outras categorias, psicólogo, nutricionista, a gente tem os dentistas. Então, é um contingente muito grande de pessoas que está acostumada a receber um fluxo muito grande, né? A gente fala de acolher todos os tipos de queixas e demandas, a gente nunca trabalha focado em uma questão só. Claro que a gente tem os nossos grandes populações-alvos, digamos assim, então as gestantes, as crianças menores de 2 anos, hipertensos, diabéticos, são nossos públicos que são mais frequentadores, digamos, da unidade, né? Mas, em geral, a população ela tem um acesso livre à estratégia de saúde da família, à atenção básica. E a nossa principal expectativa, eu acho que desde o começo de março, era assim, quando é que a gente entra na crise, né? O Ministério da Saúde, nos documentos técnicos, ele colocou que a nossa principal função seria participar da fase de mitigação, ou seja, na fase onde a gente tem a maior parte das pessoas infectadas e desenvolvendo sintomas leves e uma parte pequena desenvolvendo sintomas graves. E aí o nosso papel seria principalmente atender as pessoas com sintomas leves e descobrir entre essas pessoas com sintomas ainda leves ou iniciais quais seriam aqueles de maior risco, de maior vulnerabilidade
que tenderiam a desenvolver sintomas mais graves ao longo do curso da evolução da doença, sem deixar a peteca cair das outras coisas que a gente tem que fazer, ou seja, continuando tocando gestantes, a puericultura, né? E principalmente no caso dos idosos, a gente está num período que, além do corona, todo mundo está vendo aí, a gente tem gripe comum, a gente tem H1N1 circulando, que também são doenças que afetam particularmente o sistema respiratório dos idosos com maior gravidade. Então, a gente também não pode se furtar de fazer esses diagnósticos. É uma fase que as crianças, principalmente as pequenininhas, elas têm muita chance de ter bronquiolite, né? A gente já tinha o sarampo circulando, que é uma doença respiratória que piora, principalmente aí a ocorrência durante o inverno, por conta da questão das pessoas ficarem em lugares fechados e tudo mais. A gente já vinha com uma crise relacionada a isso. E final de março, as águas de março fechando o verão, a gente tem a dengue. Então, que também é o nosso papel dentro da estratégia de cuidado e de combate à dengue, tanto fazer a questão dos criadores de mosquito, né? As agentes comunitárias, elas vão à casa das pessoas para tentar fazer a identificação dos focos e fazer esse combate junto com os agentes de vigilância epidemiológica, e ao mesmo tempo pegar os pacientes na sua fase inicial da doença, tentar mantê-los controlados, saber se eles não têm maior gravidade naquele momento para ter dengue hemorrágica e encaminhar quem precisa. Então era só tudo isso que a gente estava desde o começo de março tentando se organizar para fazer. Aí já vou dar a minha opinião assim, do que ainda não está funcionando. Eu acho que a gente no Brasil, no Sistema Único de Saúde, tem um processo de funcionamento que tem uma centralização do Ministério da Saúde, principalmente em relação a verbas, né? Uma grande parte do dinheiro que vem da atenção primária à saúde vem do governo federal. Mas a gente tem a autonomia dos entes federados, governo estadual, dos governos municipais, em relação à escolha dos secretários municipais e estaduais de saúde, que tecnicamente decidem quem vão ser os seus assessores, quem vão ser os seus subsecretários, etc. E nisso, a gente tem uma disparidade muito grande de como cada município lidou no início com essa orientação dos profissionais, com fazer treinamento, com fazer capacitação. E a gente tem muita divergência hoje. Eu vejo muito pelo contato, tanto pelo sindicato quanto pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família, que cada município está fazendo de um jeito, muita dúvida sobre qual protocolo seguir, a logística de distribuição, por exemplo, de material de equipamento de proteção individual, ela é completamente diferente em cada município. E o fluxo de entrada, pensando que a gente tem hoje uma situação que daqui a 5 meses, oficialmente, a gente teria 5, 6 meses a eleição municipal. O fluxo de entrada de pacientes e essa coisa de vou suspender algum tipo de atendimento para priorizar outros, vai estar muito vinculado a isso que é a questão da reeleição, né? Claro. Porque como é que você vai dizer que não vai negar atendimento ou que seu município não tem capacidade de atender todo mundo? Junto a uma crise o sucesso, de falta de médico. O sucesso ou não, enfim, a maneira como as pessoas vão ser atendidas ou não, depende também muito de como cada município regula esse sistema básico, né? Porque isso está... Perfeitamente. São os municípios que regulam isso. Isso, a gente tem os municípios aí de médio ou grande porte, que na verdade tem uma rede, geralmente, de atenção básica, e tem a retaguarda na secundária, né, nos ambulatórios de especialidade, urgência e emergência, nos hospitais. E a gente tem uma realidade no país que muitos municípios, muitos são a maioria, mais de 50%, são municípios de pequeno porte, né, abaixo de 100 mil habitantes. Esses municípios nem sempre eles vão ter um ambulatório de especialidades, eles vão ter uma urgência e emergência bem consolidada, um hospital, o que implica que esses municípios eles façam um trabalho regionalizado, porque eles têm que ter uma referência que não está dentro daquele município para urgência e emergência. Então, eles têm que conversar para saber como é que vai ser feita a transferência desse paciente da atenção básica, da atenção primária, para o nível secundário, para a urgência e emergência. Então, se implica em ter muita reunião, muita gente dialogando, movimentação desse trâmite todo, criação de protocolo, pactuação, quem vai pagar o quê, como é que se logisticamente organiza isso. Sim. E não é rápido. Claro. E, bom, a gente deve receber nas próximas semanas, começar a receber, aumentar muito o volume de pessoas sendo hospitalizadas, né? Se o Brasil seguir a curva dos outros países, né? Essa, infelizmente, é a nossa tendência, assim, né? Tudo leva a crer que a gente vai seguir o caminho dos países onde a pandemia está pior, né? Enfim, Itália, Espanha, tudo indica isso.
Como que está a preparação desse sistema para essas próximas semanas? Assim? Como que você avalia? Quais são as regiões mais críticas? Quem que está fazendo um trabalho bom ou, enfim, minimamente ok? Enfim, como que você avalia a preparação desse sistema para receber essa leva de pessoas infectadas que deve chegar nas próximas semanas? Então, acho que nesse momento os olhos da mídia, os olhos de geral, estão focados no São Paulo e Rio de Janeiro, né? Que é onde a situação explodiu e a gente já vê aí a criação da construção de leitos alternativos, tanto dos hospitais de campanha que vão receber os pacientes não tão graves para poder fazer aquela fase intermediária de cuidado, que um hospital de campanha não vai ter um tomógrafo, né? Não tem Claro. como botar no Pacaembu um tomógrafo. Então, esse hospital ele é meio que um hospital intermediário entre aquilo que a gente vai ter de super especializado, né? O Hospital das Clínicas, ali em cima, no alto da colina, com todos aqueles leitos de UTI que foram disponibilizados, que está tendo campanha tanto do poder público quanto da própria organização social, né? Da organização dos próprios médicos do HC, por exemplo, estão fazendo campanha na FRJ, no Rio de Janeiro, no Hospital Clementino Fraga Filho, que é o Hospital Universitário da FRJ, também é a mesma coisa. A galera está fazendo campanha para doação de grana, para tentar comprar respirador, comprar material, comprar e equipar os leitos o mais rápido possível, né? Uhum. Então, tem uma organização nesse sentido, né, de leitos de retaguarda intermediários, leitos de maior complexidade, com equipamento completo, monitor, respirador, etc. E a gente sabe de pelo menos 2 lugares, né, que eu estou acompanhando, assim, Florianópolis, o município de Florianópolis, que além desse cuidado de estruturar uma rede relacionada a essa retaguarda, está se organizando no sentido também de ter uma rede de orientação, de teleorientação telefônica. Então, os pacientes eles podem ligar para um serviço, vão ser atendidos por uma enfermeira, por um técnico de enfermagem, por um enfermeiro, que faz um primeiro atendimento. No caso, ele está sintomático, passa para um médico, e esse médico avalia se ele precisa realmente se dirigir até a unidade básica de saúde ou não, faz isso em horário marcado. Então, isso melhora absurdamente o processo. A gente sabe, por exemplo, do Ceará também. O Ceará está super bombando na organização regional, né, do estado, né? Fortaleza teve um primeiro caso, tem menos de 2 semanas, e eles já conseguiram fazer com que os municípios entendessem que estão participando de uma rede de suporte, de cuidado, percebendo que era importante para o estado como um todo fazer essa organização. Abriram já um hospital que estava para ser inaugurado, estão reorganizando esse hospital para ser um hospital nesse momento só de atendimento de pacientes com Covid-19. Niterói, no Rio de Janeiro, parece também que tem uma tentativa de se organizar em torno da crise, pensando em soluções, tanto de ter um hospital que estava fechado, que vai reabrir com esses leitos específicos com Covid. Então, a gente tem ouvido algumas iniciativas, alguns estados aí, municípios, fazendo coisas diferentes do que está sendo só propagado pelo governo federal. Mas eu acho que, de forma geral, o mais importante nesses primeiros momentos é a questão da decisão política do que vai fechar e como as pessoas vão fazer o isolamento social. E aí isso não depende do sistema de saúde. Infelizmente, tem hoje uma dissociação clara entre o que o sistema de saúde tem tecnicamente como norte, como orientador, e o que a gente tem visto que os governantes têm topado fazer em termos de construir alternativas para esse isolamento social ser menos duro para a população. O que seria um isolamento, esse tipo de alternativa, né? De que maneira, óbvio, a gente está vendo que o governo federal não está colaborando mesmo, né? Nem, enfim, o exemplo que o presidente está dando de isolamento social, está minimizando a pandemia, falando de gripezinha, enfim, todas essas coisas que a gente tem acompanhado e lamentado profundamente. Mas eu queria saber que outras medidas que o governo podia tomar numa esfera federal, enfim, para coordenar esses esforços de isolamento e tornar esse período um pouco menos cruel e difícil, não só para nós, né, mas também para os comerciantes, enfim, para tentar minimizar os impactos desse período de isolamento. Então, a gente viu em alguns países que a tentativa de promover políticas de bem-estar social passaram por tanto estabelecer rendas mínimas, né? Situações de voucher que as pessoas que estão em casa poderiam usar com os pequenos comerciantes locais, né? Uma tentativa de mobilização da economia a partir de recursos que viessem do governo, seja o estadual, federal, né? Dependendo do pacto federativo ou pacto organizativo de cada país. Mas eu acho que, muito claramente, uma rede de comunicações sólida e eficiente, e no sentido de não trazer essa insegurança, essa questão da política, do cenário político, das disputas políticas,
como primeiro plano, porque é isso que a gente tem visto no nosso país hoje. Infelizmente, é, a comunicação social do Ministério da Saúde, infelizmente, ela está muito abaixo daquilo que a gente esperaria em termos de uma comunicação direta para as pessoas. A gente está, beleza, todo dia tendo coletiva. E fora, entre uma coletiva e outra, o que você como imprensa sabe? O que você consegue hoje, eu como profissional, se eu quiser ter algum tipo de atualização? Se eu entro no site do Ministério da Saúde, os documentos que estão lá são documentos super antigos, assim. Então, quando a gente pensa nessas questões de aliviar, tornar a, esse momento do isolamento, da quarentena, um momento mais tranquilo, essas questões que estão relacionadas a não vamos pagar conta de luz, está suspenso o pagamento de conta de luz, de água por 3 meses. A forma como isso se comunica, isso não vem só do Dória fazendo uma coletiva ou do Bolsonaro chamando uma coletiva, isso também está implicado quando eu, como profissional de saúde, consigo dar uma orientação e tranquilizar aquela pessoa que, olha, você vai estar de quarentena e você vai ter esse benefício social, entende? Então, essa combinação de possibilidades de quando eu estou com um problema de saúde, procuro o serviço de saúde, e o serviço de saúde ele consegue me dar uma orientação que vai para além de só ter um atestado, mas em relação ao meu direito trabalhista, em relação ao meu direito social, o que eu vou ter de amparo e suporte, eu consigo garantir essas medidas mais eficientemente. Porque o fato é que grande parte da população brasileira é trabalhador informal. Grande parte da população brasileira não tem nem vínculo empregatício. A gente está se preocupando e tem que se preocupar mesmo com quem está recebendo essas propostas loucas do CLT, né, de suspensão de contrato de trabalho. A Globo faz editorial para a gente ter funcionário público também tendo que pagar metade da conta. Mas, no geral, a gente tem pessoas que não, elas têm que sair para trabalhar. E aí, babá, faxineira, todo mundo que tá nesse porteiro, né? Todo motorista, a galera do Uber, os motoristas, os entregadores de comida. Essas pessoas, quando elas começarem a ficar doentes, elas começarem a ter sintomas e procurar a gente, elas precisam saber o que a gente precisa como profissional, saber o que a gente pode dar de oferecer de amparo. Senão, meu papel vai ser dar de pirona. Sim. Inclusive, vocês fizeram um guia, né, de prevenção voltado para favelas e periferias, né? Isso. Sociedade Brasileira de Medicina de Família. Quais são, enfim, o que a gente precisa falar de específico para esse público, né? Eu sei que, enfim, a gente tem a recomendação clara de quarentena, né, de evitar contato social, evitar sair na rua, procura trabalhar em casa o máximo possível, enfim. A gente sabe essas recomendações, elas estão sendo, né, marteladas para a gente, mas como você falou, não é todo mundo que pode sair, que pode ficar em casa, não é todo mundo que tem a opção de não trabalhar ou de trabalhar remotamente, né? Não é todo mundo que tem uma casa que cabe todo mundo. Tem gente que mora numa casa lotada de gente que não cabe todo mundo. Não é todo mundo que pode pegar um Uber em vez de um ônibus, né? Como que a gente dá uma atenção especial para essa parcela da população, enfim, que está mais vulnerável, né, à doença? Acho que a primeira coisa é assim, a gente precisa acreditar que tem formas dessas pessoas se protegerem, entendeu? Quando a gente olha para a miséria, quando a gente olha para a pobreza de uma forma, com a nossa lente de tipo, desse jeito não vai dar certo, porque tudo ali é uma desgraça, a casa é feia, é de tijolo, só tem um quarto. Aí a gente já perdeu a esperança, então a gente abandona, né? Então, a primeira coisa é a gente olhar com esse olhar de tem sim coisas para fazer e a gente vai reduzir danos e a gente vai tentar fazer da melhor forma possível. O que eu mais vejo de confusão é a questão do álcool gel. As pessoas de classe média alta estão surtadas pagando R$ 190 num pote de álcool gel no Mercado Livre. Isso é puro fetiche consumidor, porque não é o álcool gel que vai nos livrar da crise do coronavírus. O álcool gel ele tem um papel, principalmente quando você está fora de casa, você não consegue ir ao toalete ter água, né, e sabão para lavar as mãos, mas a água e sabão ela é muito mais eficiente. Então tem que martelar que eu posso usar sabonete, que eu posso usar sabão de coco, que eu posso usar detergente líquido, que eu posso, se eu não tiver nada disso em casa, se eu tiver um pouquinho de sabão em pó e água, eu faço uma misturinha, coloco numa garrafa PET, faço um furo na garrafa e uso essa misturinha para lavar as mãos. Tenho que ensinar para as pessoas a técnica de lavagem das mãos. Acho que isso aí é de pobre a rico. As pessoas não sabem lavar as mãos. Então, ensinar realmente a técnica, mostrar todas as possibilidades de vídeo, né? Tem uns vídeos que mostram pessoa de luva usando graxa para mostrar como é que a graxa se espalha na mão, que é mais fácil até de visualizar do que o sabão inteiro, né? Só o sabão que some a cor do sabão. Então, mostrar a técnica correta de lavagem das mãos, insistir com isso. Tentar fazer com que as redes comunitárias se apoiem, se acionem. Então, se no condomínio
Eu posso botar no elevador, eu posso botar na mensagem lá do grupo de WhatsApp do prédio que quem é velho, quem é velhinho, quem está com alguma doença não pode sair de casa, que eu posso comprar isso para a pessoa, vamos fazer isso. E nas comunidades também dá para fazer isso. Então, tem várias matérias, né, que já saíram mostrando como as pessoas podem ter essa rede comunitária. Elas precisam saber quais são os riscos que elas têm. Então, assim, se você é hipertenso, se você é diabético, tem insuficiência cardíaca, a questão das idades, né? Uma outra coisa que a gente colocou no guia foi a questão da limpeza da casa, que é outro fetiche também, que só se limpa a casa com lisoforme ou então com que mata 99% dos germes, né? Ou que você só pode limpar a casa com álcool 70. Tipo, as pessoas não estão achando álcool 70. Se Sim. você não tem álcool 70, você vai limpar a casa com a solução de hipoclorito. Vamos ensinar a fazer a dissolução da água sanitária de 1 para 10, né? 9 partes de água para uma parte de hipoclorito. E essa substância vai ser usada para fazer a limpeza de maçaneta, a limpeza das superfícies onde você vai preparar a comida. Então, a gente vai insistir muito nessas recomendações de limpeza e higiene. Ah, mas na porta do barraco não tem nem maçaneta. Ok, a pessoa vai entrar em casa, então vai lavar a mão do mesmo jeito, né? Essa questão das trocas de roupa, né? A tentativa de não uso de indumentária, a barba. A gente colocou também a importância para os motoboys, para quem usa capacete, para limpeza e para higienização dos capacetes internos, porque era uma coisa que a galera também não estava falando, né? Então, quem usa é quem acaba sendo afetado mesmo. Então, como é que vai fazer isso? Acho que nossa maior dificuldade é dar insumos para essas pessoas quando elas estão contaminadas. Aí a gente tem um grande problema, porque eu posso orientar a pessoa em relação a como é que ela vai fazer essa tentativa mínima de isolamento dentro de casa. Então, se usou lenço de papel, o que você usar para limpar, a toalhinha e tal, é você mesmo como pessoa que está contaminado, que já está, né, contaminado não, contaminado é o objeto, infectado, que vai pegar esse objeto contaminado e vai colocar no saquinho plástico, vai fazer a lavagem, então fazer essa orientação. Máscara é impossível, a gente não consegue mesmo achar, então isso, né, virou outro drama aí, a questão das máscaras. Se a Mas gente a gente não consegue. precisa usar também, né? Pessoas que não estão infectadas não Não, precisam isso, usar. eu tô falando exatamente do sintomático, porque Ah, tá. até a gente não ter ninguém sintomático dentro da casa, manter essas instruções que eu tô falando aqui é meio desmistificar o que a mídia tem construído em torno de um capitalismo que faz isso, objetifica e faz tudo virar um produto muito caro. Sim. Então, eu transformo de volta. Não, vamos cá, ó, você consegue fazer isso sim. Água e sabão é o que você precisa ter. Numa comunidade onde eu não tenho água, eu vou ter que ensinar a diminuir a quantidade de água que eu vou gastar. Então, quais são os momentos chaves para lavar as mãos? Então, a gente vai falar sobre isso com as pessoas. Você chegou em casa, você vai lavar a mão. Antes de comer, você vai lavar a mão. Antes de ir ao banheiro e depois de ir ao banheiro, você vai lavar as mãos. Quando é que você vai dar descarga? Você tem que dar descarga com a tampa do vaso tampada toda vez que você for ao banheiro para não contaminar o resto do ambiente. Então, a gente vai focar naquilo que tipo, não é desperdício, entendeu? Para as pessoas também não... Beleza. O problema é quando o cara está sintomático. Se eu tenho um sintomático dentro da casa, aí eu tenho um problema. Porque nesse caso eu preciso de ter um isolamento, que numa situação de muito pouco espaço fica um pouco mais difícil. Sim. Então, nessa hora, aí a gente precisa de máscara, por exemplo, seria uma coisa que o sistema de saúde tem que fornecer. Ele tem que sair da UBS com, sei lá, 15 máscaras. Eu vou dizer para ele que ele vai usar 4 por dia, 3 por dia, para poder garantir minimamente que a gente tem essa... Não tendo isso, como é que a gente vai fazer? Tem várias comunidades fazendo máscara de pano, né? Isso como funciona? É que eu oriento? Então, funcionar não funciona. É como se fosse um lenço na frente do rosto. Mas, Tati, isso é um problema mundial. O CDC, semana passada, ele justamente não tendo material para todos os médicos usarem. CDC é a Autoridade de Saúde dos Estados Unidos, né? Isso, Center for Disease Control lá dos Estados Unidos. Tem que estar lá na página deles uma nota pública, que foi até vai criticada por vários humoristas e tudo mais, de que eles podiam usar lenços, scarfs assim, na frente, debaixo daquele protetor de acetato, porque não tem máscara, você tem que botar alguma coisa. E aí ele coloca lá claramente, Lucas, dá um tempinho, mamãe. Entrou aqui. Normal. Quarentena, né? É isso aí. Não é equipamento de proteção individual, mas se você não tem, você vai fazer o quê? Os Estados Unidos, a autoridade principal. Então, assim, se eu não tenho isso para fazer na comunidade, na favela,
Você não tem a máscara para doar, para doar não, né? Para dar como insumo que deveria ser fornecido pelo Sistema Único de Saúde para a pessoa que está sintomática. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou usar esse lenço mesmo, vou usar uma cobertura quando eu tiver que ter contato com outras pessoas, evitando o máximo possível esse contato manual, beijo, abraço, toda essa parte a gente já sabe que não pode. Uhum. Então, e não está sendo fornecido pelos máscaras, assim, esquece, não tem. máscara mal a gente tem para dar para as pessoas quando elas estão chegando na unidade. Uhum. Então a pessoa chega supostamente infectada e aí, teoricamente, alguém tem que colocar uma máscara nela, mas isso não Isso é o que está preconizado em todos os manuais. Está acontecendo na maior parte dos serviços porque é regra mínima. Uhum. Aí é onde não tem, a regra é ficar num ambiente externo, onde a pessoa tivesse minimamente contato com as outras, separada de 1 a 2 metros de distância, né? Então não pode ficar sentado todo mundo junto debaixo de uma tenda. Estamos dando sorte porque não está chovendo, está em sol. Então ainda está sendo possível isso. Algumas unidades do interior têm contado para a gente nesses relatos de botar a tenda do lado de fora e o profissional atender nessa tenda também. Porque muitas unidades de saúde, São Paulo capital está cheio de unidade básica que é assim. São unidades preparadas como unidades básicas de saúde? Não foram construídas para isso. São casinhas alugadas. Sim. Aí tem um vitróis lá em cima, assim, uma janelinha, né? E como é que você atende numa sala dessa? Tem várias unidades básicas de saúde que o consultório não tem pia internamente. Como é que você atende num lugar que você não tem pia para lavar a mão? Sim. Então a gente tem um problemão, assim, que a gente muitas vezes não, no dia a dia, vai superando com a boa vontade, porque precisa trabalhar, porque, né, aquela população merece. Mas o que a gente tem de unidade básica de saúde na cidade de São Paulo, sem condições de atendimento de construção insalubre, muitas. É isso que eu ia perguntar. Os profissionais que atendem nessas condições, eles também estão super vulneráveis, né? Porque eles estão super desprotegidos. Queria que você falasse um pouco disso. Assim. Quer dizer, a gente está recebendo bastante relatos de profissional que está sem EPI, enfim, não tem equipamento suficiente de proteção. A gente está recebendo várias denúncias desse tipo e eles, né, quem está na linha de frente também está ficando doente, né? O caso da Espanha, por exemplo, as pessoas estão ficando doentes lá, né? Os profissionais de saúde. Como que você vê essa questão, assim? Como que, enfim, você se preocupa com isso? Como que a gente pode diminuir esse problema ou proteger esses profissionais que estão no front? Não, então a gente está preocupado. Eu acho que várias autoridades médicas estão preocupadas, né? Já lançaram campanhas aí de que a gente pudesse ter a denúncia dos médicos. O Ministério Público do Trabalho, que tem uma parte de saúde, tem tido contato com a gente, por exemplo, Sindicatos Médicos de São Paulo. E aí a ideia é a gente não só fazer um trabalho, não é punitivo, não é constranger o serviço, não é para colocar que o serviço não forneceu. A gente sabe que a gente está realmente todo mundo no mesmo barco, no sentido, não no mesmo barco objetivamente falando, mas no sentido de tentar melhorar as condições de trabalho de todo mundo, de segurança, porque para os serviços de saúde, um profissional doente também onera o serviço de saúde, faz com que o serviço de saúde perca a possibilidade de fazer o atendimento, a produção que ele tem. Então, a gente sabe nesse sentido que não tem ninguém, não acho que nenhum hoje gestor, nenhum diretor de unidade, ele tem intencionalidade de fazer os médicos, os enfermeiros, os profissionais ficarem doentes. Ele está tentando gerir ali da melhor forma a questão do recurso, mas obviamente que ele também tem um ônus em termos de resultado de performance de eleição municipal, performance de qualidade, né, dessa coisa do serviço, que não é a preocupação da gente inicial. Nossa preocupação inicial é atender com segurança. Então, muitas vezes o que a gente precisa é orientar os profissionais também, porque a falta de treinamento, de orientação, faz a insegurança comer solta. E aí bastou um começar a usar uma máscara que não precisava para todo mundo em volta falar, se aquele ali está usando essa máscara, eu quero usar também. E aí desperdiça. A gente teve casos em vários lugares de roubo de material. Eu já como médica, né, eu estava conversando com outro colega que foi fazer um trabalho na comunidade, estava com um vidrinho de álcool gel. Quando ele voltou, o vidrinho de álcool gel que ele estava usando para fazer a higiene ali sumiu. E você vai ficar com raiva da população? Você vai, tipo, não, as pessoas estão tentando e é isso. Estão desesperadas também. É o fetiche. Então, a gente tem que fazer um trabalho educativo, a gente tem que cobrar principalmente aí das autoridades sanitárias que a gente tenha insistentemente a discussão do que é o material de proteção, por que se protege, como se protege, quais as melhores formas da gente fazer isso. É muito ruim ver o ministro da Saúde culpando os profissionais pela falta do material. Porque vocês desperdiçaram. E a gente viu isso na coletiva ao vivo, né? Minha mãe estava assistindo e minha mãe falou para mim, tipo, nossa, feio isso, de culpar os profissionais
pelo desperdício do material. Não é isso que vai resolver. Se a gente está tendo uma situação de desperdício, significa que alguém não foi treinado para fazer de forma correta o uso desse material, né? Sim. Então, a gente está muito preocupado com isso, sim, tentando fazer. Toda vez que a gente faz um post na sociedade brasileira ou no sindicato sobre isso, tem um monte de profissional lá embaixo que comenta, que coloca, que faz a denúncia. Então, a gente tem que esclarecer, manda documentação, né? Porque senão a gente fica mais refém ainda da ignorância. Ganhei uma girafa aqui de companhia. E a ignorância faz com que a gente realmente aumente o medo, aumente o pânico. E aí, o pânico também faz com que a gente, na hora que vai tirar o material de proteção individual, se contamine, né? A gente viu que na Itália, os relatos são muito intensos em relação a isso, né? A disciplina em relação à retirada do material faz com que o profissional, ele às vezes, trabalhou muito tempo, está cansado, foi justamente aquela hora que ele relaxou, que foi tirar a máscara, ele botou a mão na máscara, não percebeu que estava já sem a luva e pronto, se contaminou, né? E aí a preocupação que eu vejo também muito dos meus colegas, e é uma preocupação minha, meu marido também é médico, infectologista, intensivista, então estava lá na UTI agora da HU da USP, chegou agora de manhã em casa, né? De manhã não, agora à tarde em casa. E aí, tinha gente internada com corona? Tinha, óbvio, né? E aí, a preocupação de estar passando alguma coisa para os nossos filhos, para as pessoas com quem a gente vai ter um mínimo de convivência, né? Sim. Então, é sempre um desafio muito grande a gente falar de crise e uso de equipamento de proteção individual. Quando a gente está em escassez de material, então, aí é... Sim, tem um fato, né? Não vai ter para todo mundo, né? Isso já tá dado. Não vai ter o que a gente tem, né, Não que está fazer. tendo. Não Eu está acho que tendo. Já não está tendo. E vai ter menos ainda. Infelizmente, no gerúndio, não está tendo. Não está tendo. A gente até tem uma expectativa de que com a progressão da crise, de alguma forma, o mercado se organiza. Eu vi uma iniciativa muito bonita da PUC do Rio de Janeiro ontem, que abriu o seu laboratório de impressão 3D, né? Sim. Para que outras universidades pudessem ir para lá para poder ajudar na construção daqueles face shield, que é tipo escudo facial, né? Onde a gente tem... Porque ele é reutilizável, então a limpeza dele é mais... não é descartável, né? Então é um material de consumo que, se a gente puder produzir e puder usar, e não era uma coisa muito usada no Brasil, protetor facial. Pra gente que examina principalmente garganta é fundamental. Então, as pessoas me perguntaram assim, mas a gente tem que mesmo assim, examinar a garganta, sabendo que a pessoa está com dor de garganta no meio de uma crise? Tem que examinar a garganta. Porque se eu não estiver vendo uma garganta que, na verdade, tem uma doença, tem uma faringite causada por bactéria, eu não vou dar um antibiótico e a pessoa pode ter febre reumática ali na frente. Então, não é porque eu estou numa epidemia de corona que tudo vai ser corona. Sim. Então eu tenho que olhar para ver se não tem um câncer na garganta, se não tem uma lesão, se não for uma coisa que já estava progredindo antes e apareceu agora na minha frente. Então eu vou continuar examinando as pessoas. Não tem como eu fazer uma por adivinhação. Né? O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, ele já falou, né, numa das coletivas essa semana, que o sistema de saúde vai entrar em colapso em abril. O que é entrar em colapso, né? O que isso significa, especialmente para os profissionais que estão na ponta e para os pacientes que devem chegar nas próximas semanas, né? O que é um sistema em colapso? O que a gente pode esperar disso? Então, a gente que está aí na casa dos 30 e poucos, né? 30 e muitos, lembra de umas fases no Brasil onde ter emergência lotada e maca em todos os corredores era uma situação cotidiana, não só nas cidades de interior ou nas cidades menores, mas em todas as regiões, né? Inclusive aqui em São Paulo, na capital, no Rio de Janeiro. Isso é o início de um sistema em colapso. Quando você começa no ponto de pessoas muito graves não conseguirem ser acolhidas pelos hospitais, serem colocadas no leito que elas precisam estar, ou seja, o leito de UTI, ou leito da semi-intensiva, ou um leito de observação, mas que seja um leito, por exemplo, de isolamento, onde ela esteja isolada de outros doentes, e eu consiga garantir uma parte desse atendimento para as pessoas que continuam tendo trauma, caindo, se acidentando, piorando da doença básica que ela tinha e não tem corona, e ao mesmo tempo atendendo as pessoas que chegam com aquela doença que vem do processo pandêmico, da expansão da pandemia. Quando eu começo a não ter isso, quando eu começo a não ter no hospital, que seria o ponto final, né, dessa cadeia, eu vou ter nas urgências e emergências, principalmente nas unidades, nas UPAs que a gente fala, essa superlotação
causando o quê? Aquele leito, que era um leito de intermediário, que estava aguardando o transporte, ele já não consegue sair dali. Então, eu passo a ter uma condição de permanência num paciente que ele deveria ficar no máximo 2 dias naquele lugar. Isso significa que a minha sala de espera, ela não vai conseguir passar para dentro nenhum paciente. E aí, quando chegar o próximo paciente, por exemplo, no SAMU, numa maca do SAMU, a maca do SAMU vai ficar onde? Presa. Porque se eu não tenho para onde passar, porque eu não tenho leito dentro, eu não tenho mais cadeira para colocar a pessoa, não tem mais chão para colocar, ele fica na maca do SAMU, porque o SAMU não vai poder ir embora buscar outro, você entende? Isso é colapso. Isso é quando, numa sequência em cadeia, eu não consigo mais organizar o meu sistema de saúde, a minha central de regulação, ela dá pane, porque eu fico tentando administrar aonde morreu alguém, a limpeza daquele leito para colocar uma outra pessoa. É basicamente assim que a gente passa a funcionar. É o que a gente está vendo na Itália, né? E é inevitável a gente não olhar para o que está acontecendo, está algumas semanas na nossa frente, é inevitável a gente não pensar também se esse é o nosso futuro, né? Sim. Você acha que ainda é possível evitar a gente chegar lá, né? A gente ainda tem o que fazer, o que a gente precisa fazer agora, né? E se é que isso ainda é possível, né? Se é que esse fim não é inevitável ainda. Então, a gente está tendo uma briga ideológica e técnica em relação às possibilidades de enfrentamento dessa situação. Uma possibilidade é colocada e tem sido aqui, inclusive, o Reino Unido não começou fazendo, mas voltou atrás, né? Que a Holanda está tentando fazer também, de alguma forma, essa loucurinha de, tipo, não, vamos deixar as pessoas ficarem doentes aos poucos. Quanto mais o vírus circular e as pessoas forem se imunizando naturalmente pelo vírus, pelo esse contato com o vírus, a gente vai conseguindo chegar ao controle da situação. E de alguma forma, se eu tenho condição de fazer testagem em todo mundo, eu vou fazer um isolamento de quem está doente. Quem não está doente ainda, eu não isolo e continuo circulando e vou lidando com isso. Mas aí você garante, ou tenta garantir no seu sistema de saúde, que você tem retaguarda suficiente para bancar que essas pessoas que estão ficando doentes, e esses 5%, que não é muita gente, teoricamente é pouca gente, o meu sistema de saúde conseguiria dar conta, né? O outro processo diz, e a gente tem visto muito, né, a questão do achatamento da curva. Menos gente doente a cada etapa, para que eu consiga tentar minimamente dar conta. Eu acho que o grande ponto do Brasil, na Itália se supõe que teve muito a ver com essa questão principalmente da etapa que foi feito o isolamento, das pessoas terem retardado isso, terem levado na brincadeira, achado que ponto turístico era tranquilo de não fechar, né, tudo mais. E tem a questão dos octogenários, que com certeza ter uma população, a carga de octogenários que eles têm, numericamente falando, realmente, né, como a segunda população aí maior do mundo que tem octogenários, é relevante a gente pensar nisso. Em termos absolutos, a gente vê que numericamente é realmente a população que está mais morrendo lá. Tem mais gente morrendo, mas também tem um peso muito grande. De que a gente tentaria fazer, a partir desse isolamento mais intenso, essa contenção. Aqui no Brasil, a gente ontem ouviu o ministro falar, e domingo também, né, que daqui a 15 dias talvez reavalie a questão do isolamento. Que daqui a 15 dias, talvez com a chegada dos testes, isso poderia fazer com que a gente conseguisse ir isolando só quem realmente está doente, e tentando partir para um processo intermediário aí não seria nem isolamento total, radical, nem a questão de deixar as pessoas circulando normalmente e só pegando quem está doente e fazendo diagnóstico e tudo mais. Eu, sinceramente, acho que em alguns lugares no Brasil isso tende a dar muito errado, e outros lugares podem ser cases de sucesso, assim como foi na Itália, que a gente teve diferentes regiões tendo diferentes performances de acordo com quando o enfrentamento a partir do isolamento social e tudo mais. Sim. Acho que onde tiver organização maior de atenção básica, como é o caso de Florianópolis, por exemplo, onde tem uma estrutura mais organizada de oferta desse serviço, de manutenção desses serviços básicos para a população, tiver menos pobreza, eu acho que isso tende a se organizar melhor. Agora, nos lugares onde já tem uma infraestrutura caótica de serviço de saúde e que estava se desmontando a atenção primária, principalmente como no caso do Rio de Janeiro, a nossa expectativa é que vai ser muito ruim, que vai ser tragédia, né? Então, eu acho que como Brasil a gente não vai saber ir bem na crise, porque não tem como ter uma síntese bem. O próprio ministro já admitiu isso, né? Seria muito...
talvez aconteça um milagre no meio disso tudo, uma medicação que se encontre, alguma coisa que mude o curso completamente da doença. No curso atual, pelo que a gente conhece, pelos números que a gente tem, e pelas estratégias que parecem estar sendo adotadas, e acho que tem um problema grave no Brasil também, que a gente tem uma tecnologia da informação muito fraca, né? Não está a nosso favor esse tempo. Integração de prontuários, a gente viu aí a questão dos privados não estarem passando os dados em tempos reais para o Ministério da Saúde, para o governo federal, para o governo estadual, né? A gente tem muita Não sei, discrepância nos números também, né? Nos números dos governos estaduais e do governo federal. Enfim, tem muita gente falando se tem subnotificação ou não, porque muitas mortes não são registradas por Covid-19. Enfim, tem uma série de questões com os números também, né? Eu não sei, o que você acha? Você acha que os números... Dá para a gente confiar nas estatísticas que são fornecidas? Ou é melhor a gente olhar para os estados para contabilizar? O que você acha dos números que estão sendo divulgados? Eu acho que a gente, como sociedade civil, devia fazer uma pressão muito grande para que a gente tivesse monitores reais e que a gente tivesse transparência nos dados. Hoje, eu acho que um dos grandes pontos é esse. Se eu quiser saber, entrar num monitor e saber quantas pessoas estão internadas, aonde estão internadas, do que elas estão internadas em relação ao Covid, eu não estou falando de outras doenças. Especificamente em relação ao Covid. Se tem síndrome gripal, se a pessoa está internada porque ela tem uma comorbidade. A gente tem várias pessoas internadas que não têm gravidade. Por que elas estão internadas? Porque elas têm, supostamente, alguma condição que vai fazer com que elas agravem. Entende? Então, a gente não tem essa noção, essa dimensão. Isso está acontecendo meio que ao mesmo tempo. Está acontecendo o cuidado clínico, está acontecendo a investigação, está acontecendo a questão de pesquisa. Os serviços, eles estão internando algumas pessoas já com casos ou ficando em observação para poder entender como é que funciona a doença, poder fazer tomografia, poder ver as curvas, ver como é que se processa, porque a gente não tem experiência, a grande realidade é essa. A gente está aprendendo com os colegas da China, a gente está aprendendo com os relatos de casos da Itália, com os colegas da Alemanha, então eles postam, publicam e a gente vai atrás da informação e vai produzindo isso aqui. Então você vai ver que todos os dias os grupos de médicos assim, têm 20, 30 arquivos novos de coisas que não tinham ontem. De como fazer, de como diagnosticar. E eu não estou falando de como diagnosticar no teste rápido ou fazendo o exame de sangue. Eu estou falando de quando é que o cara chega, clinicamente como ele está, como é que eu vou esperar essa evolução, o pior prognóstico, o melhor prognóstico, quem eu seguro, quem eu mando para casa. Né? Então, tudo isso a gente está aprendendo em tempo real. Sim. E eu acho que nesse aspecto, eu acho que a gente está muito atrás, assim, nessa capacidade de gerenciar a crise tecnicamente falando. Eu acho que a gente tem um potencial muito grande como país, como universidades públicas, como criador de conhecimento, como, né, a gente tem muito pesquisador, tem muita coisa boa acontecendo. E que bom que a gente tem tudo isso. Mas em termos de ter uma central de monitoramento, não tem um CDC no Brasil, né? Para começar, é isso. A China tem CDC, a Alemanha tem CDC, a Europa tem CDC, a África tem o CDC, e a gente no Brasil não tem. Tem o Ministério da Saúde, que tem uma vigilância epidemiológica forte. Eu acho que a gente tem que valorizar os nossos servidores públicos que estão lá, principalmente aqui no estado de São Paulo também, né? Hoje assumiu aí no lugar do doutor Davi Wip a doutora Helena Sato, que é uma pessoa que tem muita experiência em vigilância, que a gente confia bastante. Então, acho que a gente tem que dar todo o mérito e louvar os esforços dos nossos pesquisadores e tudo mais. Mas quando eu falo assim, a gente não tem nenhum CDC, a gente não tem nenhum centro de... É porque a gente não tem um esforço governamental de instituir, de criar uma instituição que responda desta forma e com esta rapidez e com esta credibilidade, entende? Então, também não sei se adiantaria muito, né? Se a gente for pensar em termos de... O INPE, por exemplo, nesse governo foi completamente desacreditado. Acho que a gente não tem e talvez não seja agora que a gente vai ter também, né? Acho difícil, né? Não, mas mas aí eu continuo no meu paralelo. A gente tem a Fiocruz, por exemplo. A Fiocruz está indo fazer uma missão em cooperação no continente africano, principalmente em Moçambique, que tem uma cooperação já estabelecida. A Fiocruz poderia ser uma grande liderança desse processo. A gente sabe que não está sendo por uma questão política. Né? Então, assim, acho que nacionalmente a gente também tem um isolamento do Ministério da Saúde em relação às outras instâncias técnicas. E o que a gente está pedindo agora, não é a gente está falando isso para criticar, está falando isso para bater no governo. É porque a gente precisa que isso seja um esforço feito no sentido de somar, entendeu? É desesperador a gente imaginar que a gente tem capacidade crítica dentro desse país para poder desenvolver as coisas com mais rapidez e a gente não tá se aproveitando disso, né? Sim.
Sim. Bom, Denise, agora para terminar, porque já vai dar quase uma hora de papo aí, eu queria fazer algumas perguntas do que pode ou o que não pode fazer na quarentena, né? Muita gente tá todo mundo em casa, né? Eu tô em casa, você tá em casa, todos estamos em casa. E ainda tem gente que tem muitas dúvidas, né? Então você pega algumas perguntas, assim, de coisas que a gente não sabe mesmo se pode ou não pode, porque um diz que pode, outro diz que não pode, e queria saber a sua opinião sobre elas. Claro que a gente precisa avisar que isso varia de cidade para cidade, ou governo para governo, né? Alguns lugares Sim. estão tendo suas próprias regras, então preste atenção no que pode ou não pode na sua cidade, porque não tá tudo igual. Mas, bom, a gente ter uma opinião da Denise também, que é para avaliar essas coisas. A primeira coisa pode sair para correr na rua ou andar de bicicleta? Então, isso aí ficou super controverso, porque o governo falou que era bom que as pessoas quando tivessem atividade física, né, principalmente em lugares abertos. Eu acho que isso tende, a gente até fez um post sobre isso na sociedade brasileira, tende a uma situação de reconhecimento da importância que o exercício tem também na saúde mental dos indivíduos, né, e no processo mesmo de cuidado. Mas se você puder optar, isso a Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte também colocou isso nas suas diretrizes. Se você puder optar por atividades dentro de casa, as atividades indoor, na sua varanda, né, dentro do teu espaço, seria melhor, porque a gente tem muitos estudos e publicações colocando da possibilidade de transmissão do vírus, né, do vírus se ele ser infeccioso em partículas que ficam no ar, não só na questão da gotícula, porque o modelo principal de infecção que a gente está trabalhando hoje, qual é? Eu estou contaminado, cuspi, escarrei, joguei qualquer secreção minha para fora e aquela secreção que fica ali, ela pode, por contato físico, né? Por isso que beijar e abraçar não é indicado, botar a mão na boca, né? Não é indicado, no celular, etc. Mas a gente fala do aerosol. Então, tem vários estudos mostrando que os aerosóis eles também são importantes fontes de contaminação. Então, quando você vai com tênis para a rua, mesmo que você tire na porta, né? Você está correndo, você está aumentando talvez essa difusão. Uhum. Infelizmente, em São Paulo, a gente não tem tanto, mas em vários lugares do Brasil a gente tem a questão do saneamento básico. Então, se você tem um vazamento de esgoto ali, de alguém que estava contaminado e tem nas fezes, né, o corona, ele pode estar ali também e poderia fazer um aerosol. Isso é uma suposição. Por isso que vários lugares na China, no Coreia, fizeram aquela questão da lavagem das ruas, Niterói fazendo isso também, né? De fazer a lavagem das ruas. Para São Bernardo do Campo também fez isso de lavagem com hipoclorito, porque tem essa chance e você estaria com o ambiente contaminado. Então, a recomendação, Denise, pensando como médica de família, daria assim, se você tem necessidade absoluta, você vai estar surtando, você precisa ver a rua e você quer fazer aquela corrida, escolhe um ambiente que você sabe que tem a menor chance possível de contaminação. Mas o ideal, nesse momento, pensando em coletividade, seria todo mundo ficar em casa e tentar fazer os exercícios dentro de casa. Outra coisa, precisa parar de viver o namorado ou a namorada? Esse foi um tema que a gente discutiu ontem no grupo de trabalho do GT de Sexualidade da Medicina de Família. É muito difícil isso, né? Tipo, você mora com seu namorado, não mora com seu namorado, como é que Supondo que não é? E mora, pior, cada um tem a sua casa, supondo. né, então, qual é o tipo de convivência que já existe, né? Quanto tempo as pessoas estão dispostas a ficar sem ver o namorado ou a namorada? Onde seu namorado trabalha, qual a frequentação? Os dois estão em quarentena, os dois em home office, entendeu? Tipo, eu acho que são coisas diferentes, né? Quem está com mais contato, quem está saindo para a rua, tem que tentar ficar o mais possível isolado. Isso vale para a gente que é profissional de saúde, isso vale também para as pessoas que estão saindo para fazer coisas na rua, né? Então, quem sai é geralmente quem é a fonte de contaminação. Se os dois estão de home office, estão fazendo todos os cuidados direitinho, eu acho que não tem problema dar uma namorada. Acho que faz bem também mentalmente, né? Agora, entra também na questão de confiança, né? Você não vai estar sendo contaminado pelo HIV se você usar camisinha, mas para o corona não tem camisinha. E aí a gente estava falando das questões de cuidado geral que a gente pode ter. Transar sem fazer contato físico, sem beijar, sem fazer sexo oral, né? Se só uma coisa mais em relação de penetração. Mas a gente estava falando de uma coisa bacana, que era essa questão do investimento também na relação sexual, nessa relação pelo telefone, usando as mídias sociais, né? Tentando Sejam usar esses dados. criativos, né? Porque o que vale mais a pena em relação ao que você está se propondo a fazer? Eu moro com meu pai e com minha mãe que tem 70 anos. Você vai se expor
a trazer para sua casa por conta disso? Não tem uma resposta pronta, né? Tipo, não dá para ser politicamente incorreto e falar assim, não, cada um tem que ser feliz, a gente sabe o dia de amanhã. Não é assim. Em termos de saúde pública, é isso. Se você tiver contato com a pessoa, botar a mão no rosto da pessoa, no corpo da pessoa, e ela estiver contaminada, você pode se contaminar. Pronto. E é isso. Você está pagando para ver? Você está morando sozinho? Você vai ter alguém que cuide de você? Você tem plano de saúde? Se você não tem nenhuma chance de ter um bom atendimento de saúde, o que você vai fazer doente? Para que ficar doente agora, entende? Ah, mas pode ser nada. Pode ser nada. Roleta Sim. russa. Acho que a próxima Se pergunta cuidem. é parecida com essa também, né? Posso chamar 2 amigos para vir jantar na minha casa? É bem parecida com essa, mas aí é uma questão, a gente pensa em necessidades fisiológicas, né? Tipo, comer, dormir, transar, tudo isso faz parte do processo de sociabilização da gente. Mas dá para brincar com os amigos também pelo WhatsApp, pelo celular, né? Para montar um Zoom, montar um grupo de Skype, trocar receita junto, falar junto. Ou então um prepara a comida e leva na casa do outro, né? Tipo, já deixa na porta, no porteiro. Dá para ser criativo também de interagir, não só fisicamente falando. Uma coisa que eu vi que no meu ex-prédio, as mães das crianças estão fazendo, elas não estão saindo para brincar mais no play do prédio, né? Nem na brinquedoteca do prédio. Então, cada mãe prepara uma surpresa e coloca do lado de fora da porta por dia. Elas fizeram um rodízio, então elas estão preparando. Então, as crianças têm a hora da surpresa. Antes de você botar a surpresa para dentro de casa, você vai pegar o álcool gel, você vai limpar a surpresa para evitar a contaminação, tá bom? Mas, assim, dá para fazer essa coisa de deixar do lado de fora da porta, sem as pessoas se verem. E as crianças estão adorando esse momento do dia de descobrir que tem uma coisa lá. Então, a gente pode ser criativo como adulto também em relação a isso, né? Sim. E dá para levar, pra falar em crianças, dá para levar a criança no parquinho do prédio, ou na pracinha, ou andar no ar livre? Dá para fazer isso? Então, depende do que a sua criança vai fazer. A sua criança vai ter contato com pessoas idosas em algum momento? Ela mora junto com pessoas idosas? Não dá. Não sai de casa, né? A ideia, e acho que isso foi uma das medidas mais acertadas aqui que aconteceram em São Paulo, de reduzir logo a circulação das crianças e principalmente as escolas particulares quando suspenderam as aulas, porque tinham essa capacidade mesmo de suspender, era diferente das escolas públicas que dependiam um pouco dessa questão da alimentação, da segurança alimentar das crianças, que é uma coisa que preocupa a gente. Mas a ideia é que não tenha contato em lugares que você pode estar se contaminando à toa. Então, parquinho é um lugar que está sempre de passagem, né? Você não tem como, vai limpar o parquinho inteiro, o trepa-trepa, o escorregador, o balanço. Muitas superfícies nem conseguem ser higienizadas adequadamente, porque tem corda, porque Sim. são superfícies de madeira. E o vírus, ele sobrevive nessas superfícies, às vezes até 3, 4 dias. Então, não são superfícies inertes, né? Então, a ideia é ficar dentro de casa mesmo, tentar ser criativo. Na iminência do impossível, bota a criança dentro do carro, dá uma volta pela cidade com o carro fechado, entendeu? Para ver que existe mundo lá fora ainda, que ninguém tá... Mas, assim, é um risco também que não precisa se correr, entendeu? Então, Sim. é difícil, é difícil. Mas dá para fazer. Dá para fazer, Os né? meus estão aqui, ó. O meu tá aqui atrás. Dá tchau, Lucas. Lucas. Tchau. Então tá, Denise, ó, obrigada. Deu 1 hora aí de papo, a gente conversaria mais, tinha até mais pergunta, mas acabar também, então acho melhor eu falar tchau antes que minha bateria acabe e eu deixo as pessoas no vácuo aqui. Deixa eu ver se tem alguma pergunta de alguém. Ai, tem várias perguntas, não vai dar tempo de responder. Ai, meu Deus. Peraí. A gente pode marcar outro dia. A gente tá por aqui, né, Lucas? Ah, a gente vai ter tempo, né? Tem tempo pra fazer, a gente tá fazendo live todo dia. Trabalhando muito também, né? Bom, Denise, obrigada por participar. Depois a gente vai salvar isso, deve disponibilizar nas nossas plataformas aí, mas vamos conversando, porque eu acho que assunto não faltará nas próximas semanas, né? Espero que as notícias não sejam tão ruins. Eu acho que, assim, infelizmente, a gente tem um prognóstico para a situação que é delicado, não dá para dizer, tipo, acho que qualquer vida vale muito a pena, independente de ser uma vida de uma pessoa idosa, de uma criança. Eu não acho que economicamente a gente tem como medir ou quantificar o valor que as vidas têm. Claro. E principalmente quando essas mortes elas podem ser evitáveis. Eu acho que esse é o grande ponto, né? Quando a gente trabalha com
situações de mortes inevitáveis, a gente fala de cuidados paliativos, a gente fala de situações que cada vida importa, e eu acho que como sociedade, como humanidade, é importantíssimo que a gente resgate isso como valor de direito humano, né? A gente pensar nas nossas principais lideranças, pensar que as pessoas precisam, né, de resgatar o que ficou, né? Já a Alemanha, a chanceler falou, né, da questão importantíssima de ser a maior desgraça que a sociedade alemã estava vivendo desde a época do Holocausto. E países que não passaram por guerras, não passaram por privação, por fome, como a gente viu outras desgraças da humanidade acontecerem que poderiam ter sido evitadas pelo que a gente tem de acúmulo tecnológico, devem ter essa mesma impressão. Você não está ouvindo? Então não sei. O seu eu só consigo ver o lábio também, o seu eu não ouço. Vou tirar o fone. Alô? Agora foi? Tá ouvindo ou não? Ouvindo?